E aí, pessoal? Beleza? Já vamos mergulhar direto nisso aqui. O que a gente vai ver neste estudo de hoje não é nem de longe aquela historinha bonitinha de Niná. A gente vai desconstruir uma fronteira fascinante e, vamos ser sinceros, bem sombria entre a magia e a realidade. A ideia é olhar de perto para a simbologia histórica e cultural das fadas e descobrir que essas entidades, na real, guardam um passado absurdamente intenso. Saca só essa ideia, inspirada na descrição que o Shakespeare faz da rainha Mab. Ele diz que a fada habita exatamente a fronteira entre o auxílio e o perigo. E a grande sacada aqui é a ambivalência, sabe? A mesma criatura mágica que traz sonhos doces é a mesma que trança o cabelo dos cavalos de madrugada e tece infortúnios terríveis se for contrariada. Ou seja, elas não são puramente seres de luz. Elas carregam muita sombra e muita imprevisibilidade. É tipo pisar em ovos no escuro. Mas, parando para pensar, por que a nossa mente sentiu essa necessidade de criar seres assim? Do ponto de vista psicológico, a fada atua como uma ponte perfeita entre os nossos desejos mais ambiciosos e as limitações, aquelas bem cruéis, sabe, da vida prática. Tipo, quando a realidade física frustra a mente com a sua crueza, a gente acaba compensando isso criando essas entidades que, com um simples toque de uma vara de condão, resolvem o problema. É a nossa imaginação trabalhando pesado para preencher aquele vazio deixado pela realidade nua e crua. E para entender bem como essas projeções da nossa mente ganharam forma na história, a gente entra agora na parte das fiandeiras do destino. E já vou avisando, as raízes aqui são bem mais brutais do que aquelas criaturinhas delicadas que a gente está acostumado a ver por aí. O ponto crucial de toda essa parada está na própria palavra. Se liga só nisso. Fada vem do latim fatum. E o que isso significa na prática? Significa destino inexorável, meu. É sério, as fadas não começaram como fadinhas brilhantes da floresta. Elas nasceram no imaginário humano como deusas ancestrais, monumentais, que controlavam absolutamente tudo sobre o destino das pessoas. É um peso gigante. A gente consegue traçar essa evolução começando lá na era heróica com as Queres gregas. Eram divindades infernais, tipo umas valquírias, que decidiam quem vivia ou morria no meio de todo aquele sangue do campo de batalha. Mas aí, com o passar do tempo e aquele mecanismo de sublimação dos símbolos que a gente conhece, elas viraram as Morai, na Grécia Antiga, depois as Parcas, na Roma Antiga, até esse arquétipo literalmente subir das profundezas, ganhar os bosques sob a luz do luar e se transformar nas fadas do folclore moderno. É uma jornada em tanto. Agora, o que é muito louco de reparar nessa evolução histórica é o número 3. As 3 parcas, as famosas 3 fadas madrinhas. Isso não é nenhuma coincidência. Esse número representa o ciclo básico, fundamental da vida: nascimento, existência e morte. Elas, literalmente, seguravam, fiavam e, no momento exato, cortavam o fio da vida humana. Pensa no poder que isso carrega. Isso leva a gente direto para a nossa próxima sessão, o ritmo oculto da natureza. Vamos avançar e entender como esses imponentes seres do destino se transformaram em espíritos elementais, que agora estão totalmente conectados aos ritmos da Terra. A gente acabou de falar do ritmo de 3, certo? Mas o ritmo verdadeiro da natureza e, por consequência, o das fadas é quaternário. São 4 batidas. Temos 3 fases de vida visível que representam a primavera, o verão e o outono. E existe uma fase que é crucial, a de morte e silêncio, que é o inverno. A fada, sendo uma expressão da terra, respeita esse compasso. Ela tem um tempo de ausência, um tempo em que se torna invisível, mas que é absolutamente essencial para a regeneração dela. E para ilustrar essa 4ª fase invisível, não tem exemplo mais forte que o da Melusina. Ela é uma fada que, todo santo sábado, exige isolamento total do marido para poder abandonar a forma humana e virar uma serpente. A serpente, que é aquele bicho que troca de pele, é o símbolo máximo da vida eterna e da renovação no mundo místico. Se a Melusina não passa por essa fase oculta e aparentemente monstruosa, ela simplesmente não consegue se regenerar para continuar existindo. Sensacional, né? Agora vamos trazer toda essa carga para a cultura pop moderna em Sininho e o Povo Gentil. A gente vai desconstruir a fada mais famosa de todas e descobrir que as origens dela são, na verdade, bem sombrias. Esquece aquela imagem dócil e inofensiva dos desenhos por um segundo. A verdadeira Sininho, criada originalmente pelo autor J.M. Barrie, é uma funileira elemental, extremamente volátil, ciumenta e, letal. Ela é puramente amoral, age movida por instinto puro e é leal única e exclusivamente ao próprio domínio, a Terra do Nunca. Que fita, né? Ela tem muito mais a ver com os antigos e perigosos espíritos celtas do chamado Povo Gentil
do que com uma mera ajudante amigável. Tem um detalhe psicológico da peça original do BR que eu acho simplesmente genial. As fadas são tão pequenas que só abrigam um sentimento por vez. Isso significa que, se a Sininho está dominada pela raiva, não sobra nem 1 milímetro de espaço dentro dela para bondade ou compaixão. É a força da natureza em estado bruto, agindo sem aquela bússola moral humana para atuar como freio. Bom, a gente falou bastante da Europa até agora. Mas e se a gente trouxesse esse conceito de criatura elemental, que vive ali no limite entre os mundos, para o nosso cenário brasileiro? Na parte Yara, a magia brasileira, vamos ver como esse arquétipo mágico se adaptou e ganhou força no calor tropical. De um lado, a gente tem as fadas europeias das águas, tipo a famosa Dama do Lago. Do outro, a nossa Yara, a Mãe d'Água. E o que conecta essas duas figuras? As duas ocupam exatamente a mesma fronteira liminar e traiçoeira, aquela linha invisível que divide a civilização da natureza selvagem. Elas não pertencem a nenhum dos dois mundos, saca? E ambas usam a beleza e o encanto sonoro para seduzir quem cruza esse limite, frequentemente levando o indivíduo para um estado de transe do qual raramente se volta. E a evolução cultural da Yara é impressionante demais. Ela não começou como a mulher mística e sedutora que a gente conhece hoje. A origem dela está ligada ao Ipupiara indígena, que era, na real, um monstro marinho aterrorizante que devorava pescadores. Foi com o passar do tempo e com forte contato com os mitos europeus das ninfas e sereias que a lenda evoluiu. O nosso folclore pegou essa força bruta e devoradora da natureza e fundiu com a estética encantadora das fadas europeias, criando a Mãe d'Água. Mas aí vem a pergunta: o que acontece quando o mundo moderno, totalmente focado no racionalismo, começa a substituir o mistério pela ciência? Caminhando para a reta final do nosso mergulho, vamos refletir sobre o status da magia nos dias de hoje em O Fim da Ilusão. Esse momento de ruptura mitológica é resumido de um jeito perfeito nessa ideia. A sobrevivência da fada depende de bater palmas e acreditar no invisível. Quem aí lembra da cena clássica da Sininho precisando de aplausos para não morrer? Historicamente, como a gente viu lá no começo, as fadas eram deusas imponentes e implacáveis que decidiam nosso destino, quer a gente quisesse ou não. Só que, na modernidade, essa relação virou do avesso. O racionalismo transformou essas criaturas imensas em seres frágeis que dependem inteiramente de nós, da nossa vontade de acreditar, para não desaparecerem de vez do mapa. O que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. A magia ainda sobrevive nas margens do mundo moderno ou a gente perdeu definitivamente a capacidade de crer no invisível? Será que essas entidades liminares, que nasceram lá no derramamento de sangue das batalhas antigas e vieram desaguar na nossa psicologia e na figura da Yara, ainda encontram espaço numa mente tão hiperconectada como a nossa? É, com certeza algo para se pensar da próxima vez que surgir um mistério que a razão não consegue explicar tão fácil. Valeu demais por acompanharem mais esse estudo profundo com a gente e até a próxima!